que eu vou ter que dar uma saidinha rapidinho, mas já volto. Um grande abraço, doutor Elivelton. Fica com essa fera aqui e eu já volto aqui. Ok, Robson. Bom dia. Bom dia, doutor Elivelton. Bom dia, João Pedro. Tudo bem? Tá me ouvindo legal aí? Tá bom? Estou ouvindo. Então, hoje o tema é revisão da vida toda. Era para ter sido votado agora, o STF está no STF para ele decidir, né, sobre essa revisão. Foi marcada a data para o dia 23 agora, mas por alguma questão lá interna, eles adiaram para o dia 30 agora de novembro, né, semana que vem. E eu resolvi falar sobre ela, né? O que é essa revisão da vida toda, né? Até a lei 9876 de 99, né, a regra era, como é que funcionava a regra de cálculo, né? Eram os últimos 36 meses, a pessoa que se aposentou até essa lei, né, ela pegava na média os últimos 36 meses e fazia lá o valor obtinha lá o valor da aposentadoria dela. Só que essa lei veio, ela mudou a forma de cálculo. O que é que ela trouxe? Ela trouxe, além do fator previdenciário, que é aquele fator de redução, né, para boa parte dos aposentados, e mais uma regra. Qual que é a regra? Pega-se a média de todas as contribuições e considera-se 80% das maiores contribuições a partir de julho de 1994. É aí que entra essa revisão da vida toda. O que acontece? Tem pessoas que contribuíram de julho de 94 para trás, né? Pessoas que começaram na década de 80, de 70, né? E não tiveram esses valores computados na sua aposentadoria, por conta exatamente dessa lei que saiu em 99, em novembro de 99, né? Mais precisamente no dia 28 de novembro de 99. Aí o que acontece? O que chama revisão da vida toda? É a vida toda que a pessoa contribuiu, né? Então, quem se aposentou depois, né, dessa data, depois de 28 de novembro de 99, ela teve esse período aí de julho de 94 para trás, não computado no cálculo, os valores, só teve o tempo de contribuição, por erro do INSS. Isso foi parar no tribunal, no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em novembro de 2019, ele considerou essa revisão válida, mas o INSS recorreu, por isso que estamos no STF agora. Ele recebeu essa revisão, ele vai decidir agora, no dia 30 de novembro, né? Já teve uma votação, mas aí por questões aí de alguns ministros, de um ministro, na verdade, né? Esse tema voltou a estaca zero e vai ter nova votação. Então, o que impacta aí para a pessoa, né? O que é importante? Quem teve contribuições altas antes de julho de 94, né? Isso pode impactar, porque vai aumentar o valor, a média, e vai ser considerado aí no cálculo dela. Quer dizer, você tem um valor lá que ela não está satisfeita, né? Ela pode primeiro fazer o cálculo, buscar um profissional da advocacia para fazer esse cálculo, verificar se realmente ela cumpre os requisitos. Quais são os requisitos? Se ela se aposentou depois dessa lei, ou seja, depois de 28 de novembro de 99, até a reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019. Só vale para esse período. Qual que é o outro requisito? O outro requisito é ela ter recebido essa aposentadoria, ela tem um prazo para ela ingressar com essa revisão, que são de 10 anos, após o primeiro pagamento. Então, se ela recebeu lá, se ela teve um primeiro pagamento dela recebido vamos supor, em maio de 2013, dando um exemplo aí só para a gente ficar mais claro. Maio de 2013. Então, eu vou contar 10 anos dessa data. Então, ele poderia ingressar até maio de 2023. Ela tem um prazo aí ainda para ingressar. Né? Se a pessoa, se ela teve porque tem um prazo que chama-se decadência, que são 10 anos, ou seja, é o período que se ultrapassar 10 anos e a pessoa deixou passar, né, ou às vezes não teve orientação, ela não tem direito a essa revisão. A não ser que ela tenha alguma coisa no meio do caminho, que ela ingressou na justiça para reconhecer algum período aí trabalhista, né? Se ela conseguir entrar no INSS pedindo essa revisão só para interromper esse prazo, porque o INSS ele não considera essa revisão válida lá dentro, não está pacífico, né, como a gente diz aqui, não está pacificado lá no INSS, mas na justiça é possível a gente ingressar, né?
E aí, onde que a gente ingressa? O Juizado Especial Federal, até um valor de 60 salários mínimos, se a pessoa tivesse esse valor aí para receber, e se ultrapassar esse valor, ela entra na Justiça Federal, né? Justiça Federal, que é um valor superior a 60 salários mínimos. E aí, o que acontece aqui? Quais os direitos, os segurados, aqueles segurados que recebem, quais benefícios que têm direito a essa revisão? Quem recebe a aposentadoria dentro desse período que eu falei, novembro de 99 até novembro de 2019, qualquer tipo de aposentadoria, especial, por tempo de contribuição, por invalidez, por idade, da pessoa com deficiência, pode pleitear essa revisão, desde que tenha, né, o cálculo aí realizado por um profissional da advocacia, pensão por morte também, auxílio doença previdenciário ou acidentário, auxílio acidente e auxílio reclusão também tem direito. Pessoas que se encontram nessas condições, elas podem, né, ter direito a essa revisão. Outra coisa importante, né? Buscar primeiro efetuar os cálculos. Se a pessoa, ela só ainda, ela faz ideia, fala, não, eu tenho certeza aqui que eu recebi valores altos, mas tem que fazer um cálculo. Primeiro ponto é fazer um cálculo. Buscar um profissional para fazer o cálculo, verificar se não teve um período especial também para ser incluído nessa revisão. E agora os principais, os documentos, quais são os documentos principais para que o profissional ele reúna esses documentos e ingresse na justiça, se for o caso. Carteira de trabalho, carta de concessão, que é aquele documento que quando a pessoa se aposenta, ela recebe uma carta de concessão da aposentadoria, da pensão ou de outro benefício aí que eu citei agora há pouco, benefício previdenciário. Histórico de crédito, está tudo lá no meu INSS, histórico de crédito, carta de concessão e o extrato de contribuições, que é o CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, carteira de trabalho, carnês de contribuição e os documentos pessoais, né, CPF, identidade, comprovante de residência, e também a procuração, no caso aí que vai ingressar na justiça, tem que ter uma procuração para o advogado ingressar na justiça, e também uma declaração de hipossuficiência que a gente fala, né, para pleitear a gratuidade de justiça, né, se for o caso aí da gente ter que pleitear essa gratuidade. Então, é basicamente isso. Outro detalhe também, tem um período, né, que a pessoa tem direito aos atrasados, se for o caso. Os últimos 60 meses, se a pessoa ingressar, vamos supor que ela ingresse agora, se ela tem direito, ingressou agora, retroage até o período que ela se aposentou, ou se ela se aposentou antes, vai ter até os últimos 5 anos. Então, também tem que fazer esse cálculo. Vai calcular se ela tem direito à revisão da aposentadoria, e também se ela tem direito aos atrasados, a receber os atrasados. Então, são 2 cálculos, né? Reajuste no valor mensal da aposentadoria e também o valor dos atrasados dos últimos 5 anos. Então, é isso que eu vim trazer aqui. A votação vai ser iniciada dia 30 agora de novembro, pelo menos está marcado lá, espero que seja mantida essa data. E eu vim trazer essa informação aí para os segurados, aí pelos beneficiários da Previdência. Sim, claro, bem válido aí a sua colocação. A gente tem até a dúvida aqui da Fernanda, né, de quem poderia estar fazendo essa revisão aí, mas você foi bem claro na resposta, né? Acho que ficou claro aí na dúvida dela, já respondeu, tá? Se tiver mais uma colocação para dizer, vai ficar à vontade. Ou então, pode ter contatos aí, a pessoa pode estar em contato com você, né? Se quiserem fazer contato, eu vou deixar o meu celular aí, o WhatsApp, né? 21 DDD 99828 8220. Meu Instagram, Erivelto S. Nogueira. Quer dizer, desculpa, @Erivelto S. Nogueira, é o Instagram. Também tem um canal no YouTube, né? Erivelto Nogueira. Só pegar o meu nome aí, o meu primeiro nome e o último aí, sobrenome. Uhum. Então é basicamente isso aí. Eu vim deixar, se tiverem dúvida, eu sei que essa revisão agora voltou e causa aí muita dúvida nas pessoas. Nem todo mundo, né? Primeiro ponto que eu falei no início, né? Fazer o cálculo. Tem que fazer o cálculo. Não adianta, né? Se algum profissional da advocacia falar, não, você tem direito
Às vezes a pessoa pode até ter direito, mas se ultrapassar os 10 anos, que eu também já comentei aqui, também fica complicado. Não tiver nada, não tiver como contornar esse prazo de 10 anos, também não tem como. Outra coisa, justiça. Então, eu falei duas justiças, especial, juizado especial federal, normalmente não tem custa processual. Justiça federal pode ser que tenha custas. Então, a pessoa, se a revisão não for aprovada pelo STF, a pessoa pode correr esse risco, né? Então, a gente tem que passar isso para o cliente para ele ter essa noção. Quem decide se vai ingressar na justiça ou não é o cliente, e o advogado tem que orientar isso, e por isso que eu estou aqui para esclarecer esse ponto. Show de bola, doutor Edivelto. Obrigado aí pela sua participação, bem interessante o tema que você trouxe aí, né, para os ouvintes. Espero aí que todos tenham pego essa informação, né? Qualquer coisa é só entrar em contato com você, tá bom? Obrigado pela participação, tá legal? Vamos voltar aqui agora para o nosso estúdio. Ok, João Pedro. Obrigado aí Obrigado aí, um bom dia, bom trabalho para você. Bom fim de semana. Tchau. Um abraço. Fala, vou dar seguimento aqui agora pela primeira vez.